Neste vídeo, vamos explorar 10 fotografias fascinantes que provocaram debates, teorias e encantamento, sugerindo que a viagem no tempo talvez não seja apenas uma ficção científica. Número 1. A Viajante do Tempo no filme de Charlie Chaplin. Em 2010, uma filmagem curiosa tirada de um DVD do filme O Circo, de Charlie Chaplin, lançado em 1928, viralizou na internet. A cena não fazia parte do filme em si, mas dos extras incluídos no disco. Era uma gravação da estreia do longa no famoso teatro chinês de Grauman, em Hollywood. No vídeo, uma mulher aparece caminhando em frente à câmera enquanto segura um objeto junto ao ouvido, parecendo conversar com ele. Algo assustadoramente parecido com um celular moderno. Isso décadas antes de qualquer ideia de telefone móvel existir. Logo surgiram várias teorias. Alguns disseram que ela usava um tipo primitivo de aparelho auditivo. Mas ao revisar os modelos disponíveis nos anos 1920, percebeu-se que, embora alguns fossem portáteis, eram muito maiores e visivelmente diferentes do que ela segurava. Céticos descartaram a ideia de viagem no tempo, argumentando que nossa mente está condicionada a identificar padrões familiares, um fenômeno conhecido como pareidolia. Assim, ao ver algo desconhecido, automaticamente associamos àquilo que conhecemos. Nesse caso, um celular. Mas para os entusiastas da viagem no tempo, a misteriosa mulher continua sendo uma evidência intrigante. Afinal, teorias como buracos de minhoca e os chamados loops temporais são reais dentro da física quântica. Algumas hipóteses, inclusive, sugerem que passado, presente e futuro coexistem em linhas paralelas. Se isso for verdade, talvez, só talvez, aquela mulher tenha sido uma visitante breve de outro tempo. Seja uma ilusão de ótica, um erro de interpretação ou um vislumbre real de um universo além da nossa compreensão, essa filmagem permanece um mistério. O vídeo em preto e branco, com sua textura granulada, é um lembrete de que talvez o tempo não seja tão linear quanto pensamos, e que ainda há pontes invisíveis esperando para serem cruzadas. Número 2. O relógio suíço em um túmulo de 400 anos. Durante uma escavação em dezembro de 2008, arqueólogos na cidade de Shaanxi, na China, descobriram algo inacreditável. Dentro de um túmulo completamente lacrado há mais de 4 séculos, desde a dinastia Ming, encontraram um pequeno objeto de aparência extremamente moderna, um minúsculo relógio de ouro. O relógio, com o tamanho de um anel, trazia a palavra Swiss, suíço, gravada nas costas. Um item com design dos anos 1940 dentro de um túmulo do século XVII? A descoberta causou alvoroço nas comunidades científica e paranormal. Muitos classificaram o objeto como um artefato fora do lugar, ou UPART, um termo para objetos que desafiam a cronologia histórica. Para os defensores da viagem no tempo, ali estava mais uma prova. Alguém do futuro talvez acidentalmente deixou um rastro de sua jornada. Céticos ofereceram outras explicações. Uma hipótese dizia que o túmulo poderia ter sido reaberto e selado novamente em tempos mais recentes. Mas não havia nenhum sinal de violação, o que tornava essa teoria improvável. Como tantos outros UPARTs, o relógio suíço levanta mais perguntas do que respostas. Ele desafia a narrativa linear da evolução tecnológica. Será que existiram civilizações ou indivíduos muito à frente de seu tempo? Ou será que estamos vislumbrando fragmentos de linhas temporais paralelas que por algum motivo se cruzaram? Mesmo para quem descarta totalmente a viagem no tempo, a mera existência desse relógio desafia nossa compreensão do passado. Seja uma anomalia histórica, uma farsa muito bem elaborada ou uma relíquia de viajantes temporais, o relógio continua sendo um lembrete poderoso de que a história nem sempre é tão linear quanto parece. Número 3. O hipster de 1941. Uma fotografia em preto e branco, tirada durante a cerimônia de reabertura da ponte South Forks, na Colômbia Britânica, Canadá, em 1941, tem sido motivo de fascínio há anos. Na imagem, vemos homens de chapéu, mulheres com vestidos modestos e crianças usando suspensórios. O retrato perfeito da década de 40. Mas no meio da multidão, uma figura destoa completamente. Um homem com um visual moderno, usando uma camiseta estampada com logotipo, óculos escuros envolventes e segurando o que parece ser uma câmera portátil. Aparentemente, esse hipster caiu ali direto de um futuro distante. Para os defensores da teoria da viagem no tempo,
O contraste do visual do homem com o restante do ambiente é gritante. Como explicar alguém com camiseta de malha estampada, algo considerado raro em 1941, óculos de sol estilizados e uma câmera que não se parecia com nada da época? Críticos, no entanto, apontaram que camisetas com estampas já existiam naquele período, mesmo que fossem incomuns. O logotipo visto poderia ter sido de uma marca da época, só não muito conhecida. Mesmo com essas explicações, a fotografia continua provocando debates, porque apesar de cada item do visual do homem poder, teoricamente, ter existido naquela época, o conjunto completo reunido em uma só pessoa torna a imagem extremamente atípica. O mais interessante talvez não seja a prova da viagem no tempo em si, mas o que ela representa. A ideia de que talvez o tempo não seja tão rígido e que certos momentos revelam algo fora de lugar. Número 4. A mulher falando ao celular em 1928. O passado tem uma maneira curiosa de se misturar com o presente e, às vezes, de nos deixar completamente confusos. Um desses momentos está em uma filmagem de bastidores do clássico O Circo, filme mudo de Charlie Chaplin lançado em 1928. No trecho, vemos uma mulher passando diante da câmera, segurando um objeto junto ao ouvido e aparentemente falando com ele. Para os olhos de hoje, parece exatamente como alguém usando um celular. O tipo de gesto que vemos todos os dias no metrô, na rua ou no trabalho. Mas isso aconteceu 60 anos antes do primeiro telefone celular ser lançado. Assim que esse clipe foi redescoberto e divulgado online, a internet enlouqueceu. Como poderia uma mulher em plena década de 1920 estar segurando algo tão parecido com um dispositivo de comunicação moderno? Para os entusiastas da viagem no tempo não havia dúvidas. Ali estava mais um caso de um viajante acidental do futuro. Um deslize, um pequeno erro, uma aparição fugaz, mas reveladora. Ainda assim, essa teoria também carecia de provas sólidas. Um possível ponto final surgiu quando uma neta da suposta mulher apareceu para afirmar que sua avó usava um tipo portátil de aparelho auditivo. Isso poderia explicar a posição da mão e o gesto de fala. Porém, essa afirmação também nunca foi confirmada com evidências concretas. E o mistério continuou. Número 5. A pegada com sola fossilizada de 200 milhões de anos. Entre as muitas descobertas que desafiam nossa compreensão do tempo e da história, existe uma pegada peculiar. Uma marca no solo fossilizado que, à primeira vista, parece comum, mas ela tem um detalhe que muda tudo. Parece ter sido feita por um sapato com sola costurada. Essa suposta pegada foi encontrada em uma formação rochosa que data de aproximadamente 200 milhões de anos. Sim, da era dos dinossauros. Como seria possível uma pegada humana com formato de sapato estar em uma rocha tão antiga? A resposta óbvia seria: não é possível. Mas essa descoberta mexeu com a cabeça de muita gente. Para os defensores da viagem no tempo, esse era um dos indícios mais fortes de que viajantes do futuro já estiveram no passado distante. Talvez em uma missão científica, talvez por acidente, mas eles estiveram lá e deixaram pegadas. A comunidade científica, por outro lado, foi mais cautelosa. Alguns especialistas sugeriram que o formato da suposta pegada podia ser uma coincidência geológica. Um jogo entre erosão, pressão e tempo que acabou formando algo similar a uma sola com costuras. Outros apontaram que poderia ser uma marca recente que, por condições específicas, acabou fossilizando rapidamente. Algo raro, mas não impossível. O que alimenta ainda mais o mistério é o detalhe das costuras na borda da marca. Formações naturais costumam ser caóticas, mas essa era incrivelmente simétrica, como se tivesse sido feita por uma máquina. Como acontece com tantos artefatos fora de lugar, o caso da pegada divide opiniões. Número 6. Andrew Carlson, o mago da Bolsa de Valores. Poucas histórias de viagem no tempo soam tão atuais e intrigantes quanto a de Andrew Carlson. No início dos anos 2000, ele apareceu do nada e realizou algo simplesmente absurdo. Com um investimento inicial de $1.800, conseguiu transformar esse valor em mais de 350 milhões de dólares em apenas 2 semanas, por meio de operações altamente arriscadas na Bolsa de Valores. Não demorou para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, desconfiar. Como alguém conseguiria lucros tão altos com tanta precisão sem estar trapaceando? Carlson foi detido e interrogado. E foi aí que a história tomou um rumo surreal.
Ele alegou ser um viajante do tempo vindo do ano de 2250. Disse que conhecia o comportamento do mercado à risca e só queria fazer um dinheiro rápido antes de voltar para o seu tempo. Para tentar comprovar sua história, ele fez previsões sobre eventos futuros, algumas vagas, mas outras bem específicas, como o crescimento de certas empresas e avanços tecnológicos. Os céticos, claro, não deixaram por menos. Disseram que ele era apenas um gênio financeiro ou um grande golpista. Outros achavam que ele usava informações privilegiadas e inventou essa história de viagem no tempo para desviar a atenção das autoridades. Mas um fato permaneceu estranho. Ninguém conseguia encontrar qualquer informação sobre Carlson antes de 2002. Ele simplesmente não existia. Sem histórico de emprego, documentos, registros públicos, nada. A história ficou ainda mais estranha quando, após pagar fiança, Carlson simplesmente desapareceu. Sumiu do mapa. Nunca mais foi visto. Nunca mais foi encontrado. A saga de Andrew Carlson continua sendo uma das histórias mais intrigantes do século. Número 7. O jato de combate nos hieróglifos egípcios. O Egito Antigo sempre foi um terreno fértil para mistérios. Pirâmides monumentais, a esfinge, múmias e templos com histórias milenares. Mas um detalhe específico, no templo de Seti-Pipimembe, na cidade de Abidos, levanta uma questão até hoje. Seria possível que os antigos egípcios tenham registrado tecnologias do futuro? Em uma parede do templo, entre hieróglifos tradicionais, há entalhes que parecem representar um helicóptero, um submarino, um disco voador e até mesmo o que muitos identificam como um jato de combate moderno. As imagens são claras, ao menos aos olhos de hoje. Para os que acreditam em visitantes do futuro ou de outros mundos, esses registros são provas de contato entre civilizações egípcias e seres muito mais avançados. Mas os egiptólogos têm outra explicação. Esses símbolos seriam resultado de sobreposições. Quando uma nova dinastia assumia o poder, era comum apagar inscrições anteriores e reesculpir outras por cima. Esse processo, ao longo do tempo, pode ter gerado formas que hoje associamos a máquinas modernas. Ainda assim, o mistério persiste. Para muitos, é difícil aceitar que tais figuras tão semelhantes a objetos do século XX sejam apenas coincidências. Seja uma curiosidade arqueológica ou um registro visual de algo mais profundo, os hieróglifos de Abidos continuam despertando o imaginário popular. Eles nos fazem perguntar: será que o passado é mesmo só o que está nos livros? Ou existem capítulos que ainda não conseguimos decifrar? Número 8. O homem na reabertura da ponte South Forks em 1941. Dentro do vasto universo de teorias sobre viagem no tempo, as fotografias antigas frequentemente ocupam um lugar de destaque. E uma imagem em especial tem alimentado essa chama com força, a da reabertura da ponte South Forks, na pequena cidade de Gold Bridge, na Colômbia Britânica, Canadá, no ano de 1941. O que à primeira vista parece um registro comum de uma multidão prestigiando a cerimônia oficial, rapidamente se transforma em algo perturbador. No meio de vários homens com ternos e chapéus, mulheres com vestidos clássicos da época e crianças bem comportadas, surge um homem totalmente fora de contexto. Ele veste um moletom com zíper, algo incomum para a década de 40, uma camiseta com estampa moderna, óculos escuros envolventes e segura uma câmera portátil nas mãos. Para os defensores da viagem temporal, essa imagem é um presente. Tudo naquele homem grita século XXI. Sua roupa, os óculos, a forma como segura a câmera. Nada se encaixa com os padrões visuais daquele tempo. Mas os céticos não se deixaram convencer tão facilmente. Um dos argumentos mais usados contra a teoria é a falta de reação das pessoas ao redor. Se aquele homem realmente estivesse tão deslocado, não teria chamado atenção? Ninguém olhou, ninguém apontou. Ninguém se assustou. Ainda assim, mesmo com possíveis explicações racionais, como a existência de camisetas estampadas naquela época ou de óculos escuros com aquele formato, o conjunto de elementos faz com que a imagem continue parecendo errada, como se ele não devesse estar ali. A figura, apelidada de o hipster viajante do tempo, ganhou vida própria nas redes sociais e virou símbolo da nossa obsessão moderna com realidades alternativas e possibilidades temporais. Ele representa a ideia de que, talvez, visitantes do futuro já estejam entre nós, observando discretamente o passado, sem interferir, mas também sem se esconder tanto quanto imaginamos.
Se esse homem era apenas um sujeito com estilo muito à frente de sua época, ou um verdadeiro visitante perdido no tempo, sua imagem permanece um convite irresistível à imaginação. Número 9. A pintura com um homem segurando um dispositivo moderno. A arte, em todas as suas formas, tem sido há séculos um reflexo do comportamento humano, da espiritualidade, da vida cotidiana e até dos sonhos e presságios de diferentes épocas. Pinturas, em especial, nos oferecem vislumbres preciosos não apenas de momentos históricos, mas também de sentimentos e gestos que resistem ao tempo. E justamente por isso, às vezes, algo curioso salta aos olhos e quebra essa familiaridade. Esse é o caso da obra A Esperada, Die Erwartete, no original em alemão, pintada pelo artista austríaco Ferdinand Georg Waldmüller na década de 1860. Em um primeiro olhar, a cena parece simples, quase bucólica. Uma jovem mulher caminha por um caminho campestre, envolta por uma paisagem tranquila e natural, com árvores, flores e luz suave ao redor. Mas o detalhe que causa estranhamento está nas mãos da moça. Ela segura um pequeno objeto retangular, de capa escura, e caminha olhando fixamente para ele com a cabeça ligeiramente curvada e o rosto concentrado. A forma como ela segura o objeto com as duas mãos e a postura de total foco é incrivelmente semelhante à de uma pessoa olhando para um smartphone. Parece, literalmente, alguém lendo uma mensagem ou conferindo algo nas redes sociais, em pleno século XIX. Essa semelhança visual gerou uma onda de interpretações contemporâneas. Muitos internautas e entusiastas da ideia de viagens no tempo passaram a especular se a pintura poderia ser um registro acidental de uma viajante temporal, uma mulher vinda de um futuro distante, capturada de forma involuntária por um artista de outra época. Afinal, como explicar uma imagem tão próxima do nosso cotidiano moderno em uma obra de quase 2 séculos atrás? No entanto, os especialistas em história da arte apresentaram explicações bem mais terrenas e plausíveis. De acordo com estudos e análises de museólogos e críticos, o objeto nas mãos da jovem não é um smartphone, mas sim um inário ou um pequeno livro de orações, algo muito comum na iconografia religiosa daquele período. A moça, portanto, não estaria conectada a uma tecnologia futurista, mas sim envolvida em um momento de introspecção e fé, lendo em silêncio um texto sagrado. Essa simbologia era recorrente em obras do período romântico e pós-romântico. A cena da mulher caminhando com um livro de orações evocava pureza, devoção e espiritualidade interior. E o que algumas pessoas enxergaram como um brilho de tela poderia ser simplesmente uma escolha artística de Waldmüller para representar o reflexo do dourado nas bordas das páginas ou um jogo de luz natural. Ainda assim, mesmo com explicações técnicas e históricas coerentes, a pintura continua sendo objeto de fascínio. Isso porque ela toca em algo mais profundo. A tendência humana de projetar sua realidade no passado, de buscar familiaridade no estranho, de enxergar aquilo que nos é cotidiano mesmo onde não deveria estar. O que parece um celular hoje, no século XIX, era apenas um livro. Mas a postura, o gesto, o envolvimento da personagem, isso permanece igual. A obra A Esperada, com toda sua ambiguidade visual, nos provoca. Não apenas com a dúvida sobre o que está sendo segurado ali, mas com a lembrança de que a linha entre o passado e o presente pode ser mais tênue do que imaginamos. Talvez, mais do que uma evidência de viagem no tempo, essa pintura seja um espelho. Um lembrete de que mesmo séculos atrás, as pessoas se perdiam em seus próprios mundos, assim como fazemos hoje com nossos celulares. Número 10. O astronauta esculpido em uma catedral medieval. Catedrais antigas são monumentos que atravessam séculos. São obras de fé, engenharia e arte que nos conectam diretamente com os valores e aspirações de civilizações passadas. Ao caminhar por uma catedral gótica ou barroca, é comum se deparar com anjos, santos, criaturas mitológicas e cenas bíblicas esculpidas com precisão quase sobrenatural. Mas e se, entre essas figuras sagradas, aparecesse algo absolutamente moderno? Algo que parece ter saído direto de uma missão espacial? É exatamente isso que acontece na nova Catedral de Salamanca, na Espanha. Em meio às inúmeras esculturas e detalhes entalhados na fachada do edifício, uma imagem chama a atenção de todos que passam por lá. A de um astronauta. Sim, um astronauta completo, com capacete, visor, roupas pressurizadas e até botas reforçadas.
A figura está ali, em pedra, como se tivesse sido colocada por alguém que já sabia o que o futuro traria. Mas como isso é possível? A construção da nova Catedral de Salamanca começou no século XVI, por volta de 1510, e só foi finalizada mais de 300 anos depois, no século XIX. Nesse intervalo, dezenas de escultores e artesãos trabalharam na decoração externa da igreja. Contudo, o astronauta não foi esculpido naquela época. Ele foi adicionado em 1992, durante uma restauração moderna do edifício. A explicação, embora simples, é bastante interessante. Durante o processo de restauração, os artesãos responsáveis decidiram incluir símbolos do século XX nas obras, como uma forma de deixar uma marca do tempo para as futuras gerações. E entre esses símbolos modernos, surgiu a figura do astronauta, uma homenagem à era da exploração espacial, ao avanço da ciência e ao espírito humano de ir além dos próprios limites. Essa prática de adicionar detalhes contemporâneos em restaurações históricas não é rara na Espanha e em outros países europeus. Ela serve como uma espécie de assinatura do restaurador, um gesto que mostra respeito ao passado, mas também conexão com o presente e o futuro. No entanto, mesmo com a explicação oficial amplamente divulgada, a escultura alimentou inúmeras teorias conspiratórias. Algumas pessoas acreditam que o astronauta sempre esteve lá, que foi colocado secretamente por alguém no passado, ou até que se trata de uma prova de viagem no tempo, de visitantes que cruzaram eras e deixaram pistas discretas pelo caminho. Teorias como essas, embora careçam de evidência, ganham força por conta do próprio contraste entre o estilo antigo da catedral e a imagem surpreendentemente moderna do astronauta. Independentemente de sua origem, o astronauta da Catedral de Salamanca se tornou um ícone. Turistas do mundo inteiro viajam até lá apenas para vê-lo de perto, tirar fotos e se maravilhar com o anacronismo esculpido em pedra. Mais do que um detalhe curioso, ele representa a ponte entre o mundo espiritual e o universo científico. Um lembrete visual de que o ser humano sempre buscou o desconhecido, seja olhando para o céu em oração ou lançando foguetes em direção às estrelas. Em última análise, o astronauta não precisa ser um mistério para ser fascinante. Ele é o encontro simbólico entre fé e futuro, tradição e inovação. Ele nos lembra que mesmo dentro das estruturas mais antigas, há espaço para o novo, e que talvez o tempo, assim como a arte, seja algo que nunca deixa de se transformar. E aí, o que você acha de tudo isso? São apenas coincidências curiosas, erros de interpretação ou verdadeiros indícios de que o tempo é mais flexível do que imaginamos? Esses registros, sejam fotos, vídeos, pinturas ou esculturas, continuam a intrigar justamente porque desafiam aquilo que aceitamos como realidade. A verdade é que o tempo ainda é um dos maiores mistérios da existência, e enquanto a ciência tenta decifrá-lo com fórmulas e teorias, o imaginário popular continua alimentando perguntas que talvez nunca tenham respostas definitivas. Seja você cético ou sonhador, uma coisa é certa: histórias como essas mexem com algo muito profundo em nós. A vontade de entender, de explorar, de ir além do que está escrito nos livros de história, porque no fim das contas, imaginar o impossível é o que nos move. E se algum dia alguém bater à sua porta dizendo que veio do futuro, bem, talvez valha a pena ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!